Estamos aqui às margens do Rio Grande, com a presença do presidente do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, Paulo Baqueiro. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Pablo. Me diga uma coisa, qual a função hoje do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande diante do nosso rio, diante de todas as bacias da nossa região? Bom, a política de gestão de recursos hídricos na Bahia, ela é dividida pelas suas bacias hidrográficas. A bacia do Rio Grande é uma das bacias que compõem o Rio São Francisco, a bacia do Rio São Francisco. Nós temos aqui uma missão de fazer a gestão dos recursos hídricos e tudo que envolve essa gestão. Nós temos nesse comitê, que é consultivo e também deliberativo, e para você que está aí nos ouvindo, nos vendo, o comitê ele é consultivo porque ele pode propor, ele pode falar, ele pode opinar. E ele é deliberativo porque ele tem a condição de impor também ações, decretos e outros tipos de definições que dizem respeito ao uso da água, à gestão da água. Então, essas 27 pessoas que compõem o comitê, a gente se reúne ordinariamente 4 vezes no ano para se discutir exatamente todos os problemas enfrentados pelo rio e que depois, no decorrer dessa entrevista, a gente pode fazer uma explanação mais detalhada sobre quais são esses problemas que nos afligem atualmente e que no futuro também nós teremos problemas a serem enfrentados. Paulo, me diga uma coisa, quais são as ações hoje realizadas pelo comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande? Bom, dentro das ações que são realizadas pelo comitê, nessas nossas 4 reuniões ordinárias que nós executamos durante o ano, nós temos uma que é de fundamental importância porque vai dar norte à gestão dos recursos hídricos, que é o plano de bacia. Nesse plano de bacia, que a gente pode detalhar mais à frente, nós vamos ter todos os rumos para a gestão da água. Mas nós temos também atuado em conflitos pela água, que por incrível que pareça nossa região já tem, como a PCH Sítio Grande, que é uma pequena central hidrelétrica que está localizada no município de São Desidério e que, devido à sua confecção, à sua elaboração do projeto, ela causa problemas de impacto social com os ribeirinhos que ficam a jusante da barragem. Devido à interrupção da geração de energia elétrica, essa variação de água que ocorre lá no rio tem afetado a qualidade e a quantidade da água para essas comunidades. Nós temos também problemas com barragens que estão localizadas aqui em Barreiras, no local lá no Bezerro e ali no Cinturão Verde também, em que a escassez da água durante a época seca faz com que haja disputa entre os usuários que utilizam para gado, para matar sede de gado e também para fazer irrigação. E isso causa problemas de interesse econômico e social entre os usuários. Nós temos também a questão da discussão sobre outorga, que para você, telespectador, entender melhor, a outorga é uma concessão do governo estadual para o uso da água. A água é um bem público, mas que para você utilizar, você tem que ter uma autorização do governo do estado, no caso aí o INEMA, Instituto de Águas e Meio Ambiente, né? E que isso precisa ser autorizado. Então o comitê também acompanha essa concessão dessas outorgas e isso tem causado também conflito de interesse entre todas as categorias de usuários e representantes da sociedade civil. Então nós temos também aí a questão da cobrança da água, que isso, Pablo, vai ser um dos pontos que vai ser de grande importância em 2016, porque o governo do estado definiu que vai haver cobrança da água em pelo menos 5 bacias no estado da Bahia. A nossa aqui no Rio Grande, a do Rio Corrente, a do Rio Paraguaçu, a do Leste e do Jacaré. Então nós temos aqui uma notícia que ao mesmo tempo é preocupante porque a cobrança da água ela ocasiona problemas de ordem econômica para quem utiliza a água, né? Todos os usuários da água, sejam irrigantes, seja Embasa,
seja indústrias, todos eles pagarão pela utilização da água. E tem também um lado positivo, que será que esses recursos poderão ser revertidos para conservação e ações na nossa bacia do Rio Grande. Paulo, me explique, como que é feito isso de uma forma minuciosa, específica sobre o plano de bacia? A questão do plano de bacia é que nós temos etapas na elaboração desse plano de bacia. Nós teremos primeiro o diagnóstico, que é o quê? Quando você está com algum tipo de problema, com algum tipo de doença, o que é que acontece? Você vai fazer o diagnóstico do que você está sofrendo. Então, a primeira etapa é exatamente você buscar todas as informações que nós temos na nossa região, nos estudos, nas universidades, para que a gente reúna a maior quantidade possível de informações e daí nós poderemos elaborar esse diagnóstico, saber o que é que está acontecendo com nossa bacia, quais os problemas, quais as potencialidades, de maneira que a gente possa, a partir disso daí, fazer um prognóstico do que pode acontecer com os nossos rios, com os nossos solos, com toda a nossa biologia da bacia do Rio Grande. Partindo desse prognóstico, a gente aí vai poder sentar, reunir com a sociedade toda, com o poder público, com os usuários e definir que ações nós vamos empreender dentro do comitê e dentro da própria bacia do rio. Vou dar exemplos aqui. A gente pode falar sobre como serão as concessões da água aos outorgas, como será a cobrança da água, como será a utilização dessa água, como é que a gente vai repor as margens dos rios que foram desmatadas indevidamente, como a gente vai fazer a fiscalização nos nossos rios, como a gente vai preservar a biodiversidade. Tudo isso daí tem que ser elaborado, toda uma meta, todas as metas a respeito desses assuntos e que a gente vai empreender durante os anos as ações necessárias para que isso seja realmente efetivado e a gente possa dar resposta aos nossos anseios e os problemas que se apresentam. Você falou agora há pouco sobre a cobrança da água. Eu gostaria que você explicasse melhor como que vai ser isso, qual vai ser o lado positivo e negativo, entendeu? Desse recurso que com certeza vai vir para o governo, para o estado. Perfeito. A questão da cobrança da água, ela é um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Você pode se lembrar de que as cidades, quando não tinham hidrômetros nas casas, as pessoas gastavam a água de maneira irrestrita. Varriam calçada, entre aspas, com água, jogava para lavar carro indevidamente. E todo esse uso que, quando se cobra, a pessoa começa a refletir melhor sobre como é que ela está usando aquela água dela. Ou seja, se não é pelo amor, é pela dor, né? Então o bolso responde e essa é uma das ações que vão ser empreendidas aqui na região. A questão da cobrança, ela vem exatamente inserir sobre os usuários da água. Quem são os usuários? São desde os consumidores urbanos, rurais, irrigação, pecuária, indústria, lazer, geração de energia elétrica. Todos esses usuários, eles vão ser cobrados pelo uso da água. E como é que isso pode dar de proveito? O que é que isso pode dar de proveito positivamente? Primeiro, a economia da água. Depois que esses recursos, eles preferencialmente têm que ser aplicados na bacia que gerou esse recurso, ou esses recursos. Então, por exemplo, se a gente gerar aqui X milhões de reais por ano, pelo menos 70% desses recursos têm que ser revertidos para a nossa bacia. Com esse dinheiro, nós vamos poder fazer as ações exatamente que a gente falou antes, sobre conservação de encostas, sobre a questão da reposição das matas ciliares, sobre a questão da fiscalização, o uso desses recursos para que a gente tenha estudos sobre o rio, financiar estudos sobre o rio, sobre a nossa bacia. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo seria o impacto econômico que essa cobrança pode dar para as ações, para as atividades econômicas que vêm sendo realizadas na nossa bacia, como a questão da geração de energia elétrica, a irrigação, o consumo pelas indústrias, mas isso tudo pode ser equacionado diante do que nós temos no comitê, que é uma comissão técnica, um grupo técnico que está estudando a cobrança da água, exatamente para saber que quantidade pode ser cobrada sem que haja impactos muito grandes nas atividades econômicas realizadas com a água.
Então a gente tem um grupo de 6 técnicos e também de representantes da sociedade civil que estão elaborando esse estudo para que, junto com o governo do estado, junto com o INEMA, com a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do estado da Bahia, a gente possa definir os preços da cobrança e o uso desse recurso que vai ser originado com a cobrança. Diante de toda essa situação, hoje, qual é a condição das nossas bacias aqui? Qual que é as condições que nós temos hoje? O Rio Grande, ele é formado por um conjunto de subbacias. Então você tem a subbacia do Rio Branco, você tem a do Rio Preto, você tem a do Rio de Janeiro, você tem a do Rio de Ondas, você tem a Rio de Pedras. E se a gente for falar aqui, Pablo, nós vamos nos estender por infinidades de subbacias. As mais importantes foram essas que a gente citou aqui agora. Mas a condição dessas bacias, ela tem muito a ver com a qualidade da água que a gente pode perceber nas imagens que o rio está barrento. O rio está barrento porque choveu demais e o escoamento dessas águas carreia para o rio uma quantidade de detritos de solo que faz com que o rio fique dessa maneira que a gente chama sujo, né? Isso é um ponto que demonstra a saúde dos rios. Quando você tem uma turbidez da água, que é exatamente essa condição da água suja, que a gente chama suja, ela demonstra que nós estamos tratando mal a nossa bacia. Porque a quantidade de água que é carreada para dentro do leito do rio, ela acaba demonstrando de que nós não estamos fazendo a infiltração da água. Para o telespectador entender, tudo que nós pudermos fazer para que a água infiltre no solo, isso sim é que vai dar saúde aos nossos rios. Por quê? Porque o cidadão pode perceber que quando a gente chega na beira do cais ou na beira de um rio, ou do Rio de Ondas, por exemplo, que é o rio de lazer daqui da região, você percebe que o rio corre todos os dias do ano. As pessoas, às vezes, eu fico brincando com as pessoas que dizem assim: ah, não, quando eu viro as costas o rio desliga. É mentira. Ele não é uma torneira, ele corre o tempo todo, tá certo? 365 dias no ano. E nós temos aqui cerca de 6, 7 meses sem chover, sem cair uma gota d'água. Como é que esse rio se conserva fornecendo essa quantidade de água durante esses 7 meses? É porque nós armazenamos a água no lençol freático, no aquífero Urucuia, que está aqui presente na nossa região. Então essa questão de armazenar tem a ver com a infiltração da água. Imagine uma grande esponja em que quando você bota a água, ela absorve a água. Quando você espreme, a água sai. É mais ou menos o que acontece com nossa bacia. A gente armazena a água e na hora que vem faltando, porque não tem chuva, o subsolo, o lençol freático fornece essa água aí. Então, se eu permito que a água infiltre, eu tenho rios permanentes e sadios. Se a gente faz qualquer tipo de ofensa ao solo, que é o local onde a água bate, quando eu tiro muito a vegetação nativa e eu não faço nenhum tipo de técnica de conservação do solo, que seria exatamente terraceamento, curva de nível, plantio direto, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dificultando a infiltração da água e aí ela corre em cima do solo, fazendo a erosão, levando para dentro do rio todos esses detritos, né? E quem quiser assistir uma coisa deprimente, vá na ponte lá que leva ao FOB, né? E que você vai ver nas primeiras chuvas do ano uma quantidade imensa sendo trazida no Rio de Ondas de lixo, de pedaços de madeira, de garrafas PETs, mostrando que nós também precisamos ter cidadania. Nós precisamos também atuar, não é só querer que os outros façam. A gente tem aquela máxima que a gente ouve desde da Rio 92, que era o quê? Pense global, mas haja local. Ou seja, a gente está falando que o mundo está degradando, que o meio ambiente está... Mas se a gente, como cidadão, também não recolhe nosso lixo, não protege o nosso solo, não economiza nossa água, nós estamos atuando contra o nosso discurso. A gente tem que respeitar a natureza, né? Porque quando ela não é respeitada, ela revida contra nós mesmos. Então, assim, e tem tanta gente destruindo a natureza sem nenhum tipo de consciência, sabendo que o solo é a nossa única fonte de vida, né? A questão toda, por exemplo, tem dados que a gente levantou de 1934 até 2014. Então é uma sequência de 70 anos de medição da vazão do Rio Grande. Eu compilei todos esses dados, fiz uma média
E a média é que o Rio Grande tem 102 metros cúbicos por segundo. Para quem está assistindo a gente entender melhor, 1 metro cúbico é como se fosse uma caixa de 1.000 litros. Então você teria 102 caixas de 1.000 litros sendo cheias em 1 segundo. Caramba. É muita coisa. É muita água, coisa. gente. No momento que a gente está aqui, o rio está a pleno. Aqui a gente vai a mais de 160 metros cúbicos por segundo. Mas na época, agora do ano passado, em 2015, em outubro, estava com 52 metros cúbicos por segundo. Ou seja, menos da metade da nossa vazão normal. O que mostra que a gente é dependente sim de um ciclo de chuvas, mas a gente é dependente também da armazenagem no solo dessa água que alimenta o rio. Então, se a gente não tem essa preocupação, a gente vai perecer e não adianta ficar reclamando. Então, a pergunta que você fez sobre a questão de como estão nossas bacias é preocupante, não é alarmante, é preocupante, tá certo? Então a gente precisa ter um grande programa de conservação de solo e água, nós precisamos ter um programa de recomposição das APPs, que são as áreas de preservação permanente, nós precisamos ter a recomposição das matas ciliares, nós precisamos ter parques estaduais de conservação aqui, parques nacionais, para que a gente conserve também a biodiversidade. Olha que tudo isso está relacionado com o rio. O rio, eles são as veias, os rios são as veias da nossa região aqui. Mas ele está relacionado com a fauna, com a flora, com o solo, com o sol, com as chuvas. Então tudo isso é uma composição que não pode ser isolada. Você não pode simplesmente dizer, não, eu vou tratar só do rio e não vou tratar do solo. Eu vou tratar do solo, mas não tenho nada a ver com a água. Não. Estamos todos interligados. Nós somos uma grande rede de vida e que quando um ponto é puxado, o outro responde. Tá certo? Então tem a teoria Gaia, que é exatamente de que o mundo é todo interligado. E a gente tem sentido muito isso agora, a COP21 que aconteceu agora em Paris, fala exatamente disso, que a gente precisa reduzir as emissões de gases, mas a gente precisa atacar como um todo os problemas que afligem o planeta Terra. Porque quem está em risco não é o planeta Terra, Paulo. Quem está em risco é o ser humano. Porque se o ser humano se for, a Terra vai se recuperar, vai voltar com todas as suas matas, seus rios, em plenitude. Então quem tem que tomar cuidado é o ser humano. E esse é o recado principal que a gente deixa para os seus ouvintes, para o seu telespectador, de que vamos cuidar responsavelmente de nossas águas, de nosso solo, de nossa população e de nossa vida. Por tudo isso que nós falamos aqui, é que eu quero deixar bem claro, nós somos um organismo, a Terra é um organismo, os rios estão relacionados com esse grande organismo que é a Terra. Então, tudo que a gente faz, ele responde. É ação e reação. Por conta disso, é que vem aquele recado que nós dizemos sempre. Pense global e haja local. Porque quando você fala de que o mundo está em risco, não é o mundo que está em risco, não é a Terra que está em risco. Quem está em risco é o ser humano, é a humanidade. Porque se nós perecermos, a Terra vai continuar. A Terra vai se recompor, os rios vão se recompor, as matas vão ser de novo em sua plenitude recomposta, mas a gente vai estar eliminado da grande vida que é o planeta Terra. Então, vamos agir local, pensando global. Na companhia do nosso presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, Paulo Baqueiro, agradeço a presença e até a próxima.